Nos investimentos, você só encontra pessoas infalíveis. É como se fosse um Instagram de vidas perfeitas, só que voltadas a decisões financeiras. Ninguém erra, ninguém perde dinheiro, todo mundo é perfeito. Mas será que é assim mesmo na vida real? Será que só tem vencedor na Faria Lima? Ou será que ninguém gosta de falar dos erros? Aqui no Condado você vai ouvir inúmeras histórias de sucesso, acerto atrás de acerto. Hoje, a história que eu vou te contar é bem diferente. Dizem que os erros ensinam muito mais do que os acertos. E foi exatamente isso que aconteceu com um dos nossos principais analistas de ações da Norte. Hoje você vai descobrir como o Rafael Ragazzi conseguiu quebrar na bolsa com só 21 anos. Como ele deu a volta por cima e criou uma das carteiras mais bem-sucedidas de 2023. E ainda descobrir em primeira mão quais as próximas ações com potencial real de multiplicação ainda esse ano. Ragazzi, você quebrou na bolsa. Você realmente apostou tudo numa estratégia e foi a zero. Mas antes de você falar pra gente quanto você perdeu, eu queria entender como isso começou. Como você começou a investir, como você se interessou por esse assunto? Bom, eu diria que teve um evento que me marcou quando eu era adolescente, que foi assistir aquele filme do Wall Street, o Money Never Sleeps, que foi um negócio que me deixou encantado. Assim, eu não entendi direito o que estava acontecendo ali, mas foi um mundo que me deixou assim, maravilhado com o que eu estava vendo. E aí, quando eu fui escolher a faculdade que eu fui fazer, eu já fui direcionado para esse universo de ações. E eu estava em dúvida na época se eu ia para economia, se eu ia focar mais nessa parte macro ou se eu ia para administração. E o que me veio à mente ali na época, mesmo sem ter uma noção exatamente do que eu queria fazer, era que o que eu queria fazer era analisar empresas, era estudar negócios. Então, para fazer uma análise de negócio, eu entendi que o curso de administração ia me dar mais ferramenta. Eu ia estudar sobre marketing, eu ia estudar sobre RH, sobre processos, que querendo ou não são coisas que influenciam e que na hora que você vai analisar uma empresa tem uma importância. Fiz uma faculdade muito boa, me formei muito bem, formei com 92 de média, eu estava super empolgado, estava gostando do que estava vendo. Só que eu decidi sair para poder ir para os Estados Unidos. Para fazer o último semestre da minha faculdade lá nos Estados Unidos. E aí veio o primeiro problema. Começaram a me ensinar análise técnica. Até então você não olhava para isso. Até então eu nunca dei bola, eu nunca me interessei. Só que o problema da análise técnica é que ela te seduz. Você faz uma análise do passado como se você soubesse de coisas que você não sabe. E você olhando para trás, tudo faz sentido. Quando você olha para trás com informações que você tem hoje, aí você olha assim, nossa, é claro que esse indicador dá certo. Mas esse indicador está dando certo com uma informação que ainda não está disponível. Então você cria uma história na sua cabeça que faz aquilo tudo se encaixar. É muito sedutor. É muito sedutor. E outra coisa, diferentemente de analisar uma empresa e estudar para onde ela vai, quanto que ela vai dar de resultado nos próximos anos, e investir e esperar esse resultado aparecer, isso é um processo de anos, a análise técnica é um processo para você ganhar dinheiro em meses, semanas, dias, em alguns casos até minutos, segundos. Eu diria que a minha história de fracasso na bolsa foi uma história de ambição, ansiedade e excesso de confiança. E isso aí é uma combinação explosiva. Quando você está com pressa, quando você está querendo ganhar dinheiro rápido, e quando você não sabe o que você está fazendo e acha que sabe o que você está fazendo, você cavou tudo que você precisa cavar para pular no buraco assim e se enterrar lá dentro. Você ainda não investia na bolsa, certo? Não. Você não comprava e vendia ações. Como é que foi esse seu início como investidor? Então vamos lá, contei a história até o intercâmbio nos Estados Unidos e aí eu voltei para o Brasil, isso foi no meio de 2014. Nesse meio tempo, eu tive a excelente ideia de vender um terreno que estava avaliado na época em 450 mil, isso lá em 2014, então hoje certamente um valor seria mais relevante ainda, mas eu decidi vender esse terreno e eu fiz duas coisas. E por incrível que pareça, o que era para dar errado deu certo, o que era para dar certo deu errado. Eu fiz duas coisas. Eu peguei esse dinheiro e comprei um carro, um Golf GTI na época, que tinha acabado de lançar, fiquei super feliz com o carro. Você ama carro, né, Ragazzi? Sou apaixonado. Investi na bolsa. Já, long story short, o investimento do carro eu tenho ele até hoje.
O da bolsa virou pó, mas vamos lá, vamos contar isso em detalhes. Você tinha um terreno de família e você vendeu para poder usar esse dinheiro nesses investimentos que você citou. Eu segui basicamente o manual do que fazer para se ferrar. Eu fui fazendo tudo errado. Então, assim, primeira coisa que as pessoas fazem quando elas começam a investir na bolsa, eu vou buscar a dica quente. Eu fui buscar as recomendações das corretoras. E aí eu fiz uma análise de que todas as recomendações, do que todas as corretoras estavam recomendando e peguei as que eram mais recomendadas. Como é que isso vai dar errado? Tem um time de profissionais que recomenda ações e eu peguei as que os profissionais mais recomendam. Não tem como isso dar errado. Nessa época você não acompanhava casas de análise nem nada? Não acompanhava nada, nunca tinha lido um livro de investimento, nunca tinha lido nenhum relatório de research, não fazia nada. Eu só fui em busca da dica quente. E aí, comecei a investir. O problema não foi nem que deu certo ou errado. O problema foi que eu fiquei ansioso. Eu ficava olhando para aquelas ações e falava assim, nossa, mas não está acontecendo nada. Subiu 0,5% hoje minha carteira. Está muito devagar. E aí eu montei um setup na época com 2 telas e colocava informação em tempo real, achando que se eu ficasse olhando para aquilo ali, eu ia conseguir ganhar dinheiro. O ambiente perfeito para você se tornar o super investidor. Exatamente. E aí isso começou a ficar na minha cabeça muito devagar. Eu falei assim, quer saber? Em vez de ficar comprando e esperando algumas semanas, que isso está demorando muito e não está trazendo resultado nenhum, eu vou começar a comprar e vender no mesmo dia. Porque aí eu já ganho dinheiro aqui na hora. Meu dinheiro meu rendimento é instantâneo. Eu devia até ter vergonha de falar isso. Mas eu comprei um livro que chama Technical Analysis for Dummies. E fui aprender os indicadores. E aí eu fiz aquilo. Já tinha aprendido um pouquinho lá fora, que eles tinham me ensinado. Análise técnica, você está dizendo. Isso. E aí eu fiz aquilo de... Eu vou estudar se funciona. Só que quando você olha para trás, sempre funciona. É muito fácil olhar para trás e fazer funcionar. E aí você começa a colocar na prática. E aí você vai vendo que não funcionava. E aí foi quando eu comecei a perder dinheiro. Então você fez um day trade baseado em análise técnica de ações. Puramente análise técnica. Só que disso aí, para dar um salto maior, foi muito rápido também. Porque eu ficava olhando para o mercado e falei assim, essa ação está subindo 0,5% hoje. Durante o dia ela variou 1%. E se eu fizer isso com opções que variam 300% num dia, eu vou ganhar muito mais dinheiro. E aí, assim, é uma combinação explosiva, análise técnica e opções. Só que, em alguns momentos, você dá sorte. E aí... Não perde todo dia, Você não perde sempre. E aí, o que acontece? Você vai perdendo. E aí, eu lembro disso exatamente como se fosse ontem. Um dia que eu estava na praia, tava com o pé na areia lá, custando a pegar o Wi-Fi do apartamento. Acabou o pregão, eu fechei meu computador. Falei assim, eu ganhei 70 mil reais hoje. E aí, assim, imagina o que isso faz na cabeça de uma pessoa, de um adolescente ainda, que acabou de formar, que nunca investiu, que nunca foi pro mercado de trabalho, a não ser uma experiência de 1 ano que eu tinha tido. Falei, poxa, eu vou ganhar 70 mil reais por dia e minha vida está feita. Quando você ganhou esses 70 mil e você tirou essa conclusão de que vai ser 70 mil por dia e eu vou prosperar e assim vai ser a minha vida, quando foi que você perdeu tudo? Como é que foi esse momento? Se for fazer um gráfico do meu patrimônio investido, desde o começo, ele foi só caindo. Eu não investi tudo de uma vez, mas aí eu ia colocando dinheiro, eu perdi, eu ia colocando dinheiro, eu perdi, eu ia colocando dinheiro, eu perdi. E isso foi me deixando desesperado. Teve um evento que foi, assim, a cartada final, que foram as eleições. Eu decidi fazer uma coisa que é mais arriscada ainda do que eu já estava fazendo, que era day trade de opções. Eu decidi ficar comprado em opções de um dia para o outro. Eu decidi não vender no dia e ficar comprado apostando de que o resultado das eleições ia ser positivo. No caso, para os mercados, seria a vitória do Aécio. E eu fiquei comprado em opções, com o dinheiro que tinha sobrado, do que eu tinha perdido. E assim, não sei se você lembra, mas as eleições foi assim, pau a pau, até o resultado do Acre, que foi no finalzinho, aí virou, a Dilma ganhou. Eu falei, puta merda, perdi todo o meu dinheiro. Nos 45 do segundo tempo, numa aposta extremamente arriscada, contando com o resultado de eleições,
você viu o seu dinheiro virar pó. Exatamente, o termo é exatamente esse. Eu estava comprado em opções que valem centavos, que a gente chama de pozinho, e quando vira zero a gente fala virou pó. E foi exatamente isso que aconteceu. O dinheiro que a minha avó tinha lutado uma vida inteira para trabalhar, para construir um patrimônio, eu peguei um pedaço disso e simplesmente queimei em meses. Virou pó, eu não tinha mais nenhum centavo. Quer dizer, só sobrou o dinheiro do carro. O dinheiro que eu investi não tem mais nada. Quanto foi que você perdeu? Então, o lote foi vendido por uns 450 mil, eu comprei um carro que valia uns 100 mil, então os outros 350 mil eu perdi tudo na bolsa. E assim, lógico que é uma situação muito complicada, porque aquilo ali é parte de um esforço, de um trabalho, de uma vida inteira da minha avó, que foi construindo patrimônio, comprando terrenos. Eu peguei aquilo e simplesmente queimei. Então, logicamente, isso me deixou destruído na época, mas eu tento pensar as coisas que poderiam ter sido muito piores, porque, por exemplo, eu poderia ter alavancado, que é perder mais dinheiro do que o que eu coloquei na bolsa, e aí eu saí devendo dinheiro, além de perder todo o capital, eu saí devendo dinheiro. Eu acho que isso seria muito complicado. Uma coisa talvez até mais relevante ainda, isso poderia ter acontecido num outro momento de vida. Querendo ou não, eu era muito jovem, eu estava começando a minha carreira ainda, eu tinha muito tempo para me recuperar disso, mas imagina uma pessoa que é pai de família e resolve, e eu gosto de contar essa história para que as pessoas tentem se identificar, não com ter feito isso, espero que ninguém tenha feito isso, mas se identificar com essa história e falar assim, poxa, eu não quero correr esse risco, isso não faz sentido. Não precisa. Não precisa, não faz sentido nenhum. Porque imagina um pai de família que pega um capital que ele economizou ali para fazer a aposentadoria da família e coloca na bolsa e perde em meses. Mas enfim, aquilo ali me serviu como lição e me deu um tapa na cara para eu fazer o que eu o que eu deveria ter feito desde o começo, que é estudar investimentos, estudar empresas e aprender o que eu estou fazendo. E foi aí que eu conheci o Peter Lynch, que foi 13 anos gestor do fundo Magellan. Nesses 13 anos, o retorno médio do fundo dele foi de 29% ao ano. Uau. Se você pega todo esse período e faz 29% ao ano, isso dá um retorno de mais de 2.700%. E assim, o Peter Lynch, ele fala umas coisas que você vai escutar, você vai falar assim, poxa, mas isso é básico. E aí você para pra pensar, é o básico que dá certo, é o básico que faz dinheiro. Primeira coisa que ele fala, nunca tente fazer market timing, que é o que eu estava tentando fazer, adivinhar quando uma ação vai subir e quando uma ação vai cair. Ele sempre fala, o principal órgão do investidor é o estômago, não é o cérebro. Então, o investidor ele tem que estar preparado para comprar uma ação e ver ela cair e não se assustar com isso. E ele também tem que estar preparado para comprar uma ação, ver ela subir muito e não ficar com vontade de vender só porque ela subiu. Outra coisa que ele fala, você precisa conhecer profundamente a empresa que você investe. Então, você investe numa varejista, o que ela vende? O produto dela é mais caro ou mais barato? Qual que é o fornecedor? Como ela entrega os produtos, a logística é boa. O concorrente está posicionado como. Mas enfim, o que eu mais gosto dos ensinamentos do Peter Lynch é a classificação que ele faz das ações, né? Ele divide as ações em 6 classes, as ações de baixo crescimento, médio crescimento e alto crescimento, as empresas em turnaround, as empresas cíclicas e as empresas que têm ativos ocultos. E aí, por que isso é importante? Se você sabe o que uma empresa é, você sabe o que esperar dela. Então, por exemplo, você vai investir numa empresa em turnaround, você tem que saber que sua ação pode cair 50% ali em questão de meses. Você vai investir numa empresa de crescimento lento, ela vai te dar um retorno ao longo dos anos, mas não vai ser um retorno de subir 100% de um ano para o outro. E o que eu mais gosto, as empresas de crescimento, que é o que ele foca, que é o que ele recomenda que você tem que ter a maior parte da sua carteira. Por quê? Porque é ali que estão as 10 baggers, as empresas que podem se multiplicar por 10 vezes ou mais, né? As ações que podem se multiplicar por 10 vezes ou mais. E por que isso é super importante? Porque você não precisa acertar 100% das suas
dos seus investimentos. Se você compra uma carteira de 10 ações e vamos supor que 3 sejam ações que se multiplicam por várias e várias vezes, isso aí com certeza já vai trazer um retorno super positivo para a sua carteira, mesmo que você tenha perdido 100% do capital em outras 3 e ficado no 0 a 0 com 4. Essas 3 que subiram, como a bolsa não tem limite de alta, a ação pode subir infinito, essas 3 que sobem tanto que elas compensam e fazem o retorno da sua carteira. Foi assim que ele ganhou 29% ao ano ao longo de 13 anos. Foi apostando nas ações de crescimento. E é por isso que eu gosto tanto dessa classe de ativo e é o que eu faço com os meus investimentos. O que a gente faz é procurar por ações de elevado potencial de crescimento. Por quê? Porque são as ações que podem trazer o maior potencial de retorno. Agora, Ragazzi, mas essa estratégia, ela dá certo mesmo na prática? Você viu resultados positivos na sua carteira com ela? Então, eu acho que os números falam por si só, né? No ano passado, a carteira do Nord10X rendeu 173% do Ibovespa, ou seja, quase 2 vezes mais que o Ibovespa. E a gente vai voltar nisso mais para frente, mas acho que o momento é muito oportuno para quem está querendo entrar em bolsa e principalmente para quem está querendo investir em ações de crescimento. A oportunidade que a gente está vendo agora é uma oportunidade única, mas a gente fala mais disso mais para frente. Não, eu só quero entender uma coisa. Você disse antes que você tem que ter lá algumas ações na carteira e se 2, 3, 4 derem esse salto, já compensa. A sua carteira tem várias ações, você já deu uma palhinha que você investiu no Banco Inter pelo IPO e que ela está na carteira, mas eu queria que você desse assim, alguns exemplos para quem está acompanhando. Quais são as ações ou algumas que você possa citar que estão na carteira? Vamos começar pelo Banco Inter, que subiu 148% no ano passado. Então, assim, é o tipo de valorização que uma Tembagger, que uma ação de crescimento pode entregar. Inclusive, isso para mim é só o começo, porque o Banco Inter que a gente conhece, ele nasceu ali em 2015 com a criação da conta corrente digital que a empresa lançou, mas o Inter já existe como financeira desde 94, então ele já tem uma expertise muito grande na concessão de crédito, ele já virou um banco digital com a licença completa, e ele tem, por outro lado, os benefícios de ser uma fintech, que é uma estrutura de custo baixo, não tem agência, não tem nada. Então, quando você combina essas duas coisas, porque no mercado tem muita coisa que é um ou outro. É super fintech, low cost, não sei o quê, mas não tem as licenças para operar direito. Ou então é um bancão que tem todas as licenças, mas não tem a agilidade de uma fintech. Operação cara. O Inter ele está no meio do caminho. E o Inter está se baseando agora no plano 60-30-30. O que é esse plano? Chegar em 60 milhões de clientes com um índice de eficiência, que é a relação das despesas sobre as receitas. Então, quanto menor, melhor, de 30%, e um ROI, que é um retorno sobre o patrimônio, de 30%. Além disso, entregar um lucro de 5 bilhões e chegar a 100 bilhões de carteira de crédito, isso em 2027. E o que importa? O que a gente vai ver nos próximos trimestres? Receita continuando a crescer de maneira acelerada, custos crescendo numa velocidade bem menor. Então, assim, o Inter, para mim, está só no começo de uma trajetória que ainda tende a entregar muito retorno nos próximos anos. Se o Inter entregar 5 bilhões de lucro e ele for negociado a 15 vezes lucros, que é o lucro médio da Bolsa, ele tem que valer 75 bi. Isso dá uma valorização de mais de 500%. Então, assim, é uma oportunidade que realmente não dá para ficar de fora. E é um patamar de bancão, né, Ragazzi? Mas hoje ele vale muito pouco, hoje ele vale 11 bi. Pois é, então, pois é. Agora, além do Banco Inter, que já é uma tese que você fala bastante e a gente viu esse super resultado no ano passado com essa potência vindo por aí, que outras ações daria pra gente citar para dar um gostinho aqui na turma? Vamos lá. Outra ação que eu gosto muito é a MRV, é a maior construtora voltada à habitação populacional no Brasil, ela também está expandindo seus negócios para locação de imóveis, para loteamento, e tem sua filial lá nos Estados Unidos que está assim, bombando. E o que acontece com a MRV? Qual que é a história da MRV? A pandemia afetou muito a empresa. E agora ela está se recuperando disso. O ponto é que a página já foi virada. Ela está hoje vendendo imóveis a um preço 57% maior do que o do fim de 2019, ou seja, maior do que a inflação dos custos. O problema é que isso aconteceu nos últimos 2 anos, então ainda demora para passar pelo balanço. Mas é só uma questão de tempo agora para os imóveis com a margem ruim saírem do balanço, os imóveis com a margem boa passarem pelo balanço, e aí ela vai entregar uma rentabilidade muito maior. O guidance é de entregar 1,5 bi de lucro e eles não estão valendo nem 4 bi na bolsa. Então não negocia nem a 3 vezes lucros. Então, assim, é uma excelente empresa que está negociando assim, a preços
baixíssimos e os ventos são muito favoráveis. O Minha Casa Minha Vida está com várias mudanças positivas, principalmente ter subido o teto de 264 para 350 mil. Tem programa aqui do estado da cidade de São Paulo, pode entrar, a MRV levou quase 7 mil unidades. Então, assim, ventos favoráveis, perspectiva de voltar a entregar uma rentabilidade muito boa e preço muito baixo. Então, é outra empresa que eu gosto muito. Um reaquecimento aí dessa área de construção, de incorporação, né? E qual seria uma terceira ação que a gente poderia citar como uma grande potência de multiplicar por 10 dentro da sua carteira? A terceira você vai gostar. Tenho certeza, já sei até qual é. É a Vivara, que é a maior empresa do segmento de joias, joalherias aqui no Brasil. Eles têm 19% de market share, o segundo lugar tem 2%. Então, assim, é uma discrepância enorme. E a Vivara é uma empresa com um histórico espetacular. Praticamente nem viram crise na pandemia. E, tão importante quanto, margens altíssimas e muito sólidas. Você pega o gráfico de margem bruta da MRV, é uma linha reta, assim, ó, 68%. Você pega o gráfico da oscilação do ouro e coloca embaixo, tem ano que o ouro subiu 50%. Não mudou nada a margem bruta da empresa, porque eles têm fabricação própria, eles conseguem ir manejando ali a quantidade de metal precioso que vai na peça, então eles conseguem ter um controle muito grande da rentabilidade. Então, é tudo que a gente mais quer, crescimento de receita, resiliente e margem alta e retorno elevado. Então, enfim, tem um potencial de crescimento ainda muito grande, é uma empresa muito sólida, com rentabilidade muito elevada, e eu acho que nesse preço ainda é uma grande oportunidade, tanto que eles subiram 55% ano passado. Você citou 3 ações, mas a sua carteira não tem só isso, né? É importante deixar claro que existe uma combinação com outras ações para fazer essa carteira ser tão forte. Exatamente. São 11 ações que a gente tem na carteira hoje em dia, e não importa só saber quais ações comprar, você também tem que se preocupar com a alocação, ou seja, quanto que você coloca do seu patrimônio em cada ativo que você tem na carteira. Isso tudo faz parte de uma gestão de risco que leva em conta tanto o potencial de valorização quanto o risco de cada uma das empresas. E eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que nós estamos num momento muito favorável para investir em ações de crescimento. Por quê? Porque os juros estão caindo. Isso muda tudo. Os juros caindo têm efeitos de valuation e tem efeitos práticos. No valuation, você está usando uma taxa de desconto menor. Então, para você trazer a valor presente o valor de uma ação que você projetou, esse resultado hoje é maior, porque a taxa de desconto é menor. Isso tem a ver com juro. Então, isso tem um efeito no valuation. E tem efeitos práticos. O juro cai, você reduz a inadimplência para o Inter, você reduz a inadimplência para a loja Sênia, que tem sua financeira. Você também ajuda no consumo, você aumenta o acesso a crédito quando os juros caem. E a tendência de que quando os juros caem é que a economia fique mais aquecida. Então, assim, são fatores que combinados levam as ações de crescimento se valorizarem mais do que as outras, porque elas estão mais expostas à queda do juro, elas são mais sensíveis à queda do juro. E algumas ações já começaram a andar, outras ainda não. Mas, se você ficar parado, você vai deixar essa oportunidade passar, porque elas podem subir de uma vez. Como disse, o Inter subiu 148% em um ano. Ele pode subir mais que isso ainda, mas é só um exemplo de como é que as ações de crescimento são voláteis. Vivara subiu 55%, então as ações sobem muito rápido. Então, acho que é um momento muito crítico para quem está olhando para a bolsa e pensando em visto ou não invisto. Acho que assim, passou da hora de investir e principalmente nas ações de crescimento. Então dá para dizer que é um momento oportuno para entrar nessas ações, quer dizer, dá tempo de pegar essa subida ainda. Então, talvez essa seja a última grande oportunidade que a gente está vendo. Acho que é um movimento que começou em 2023, mas a gente não viu em plenitude agora ainda em 2024. Mas quando a gente fala de ação de crescimento, a gente está falando de coisas que são muito voláteis. Então, assim, é muito fácil essa ação dobrar de valor e você ficar para trás. Então, assim, eu não recomendo de maneira nenhuma que as pessoas deixem passar essa grande oportunidade de investir em ações de crescimento nesse momento. Segundo o Ragazzi, essa é a última janela, sua última chance de pagar barato nos ativos com potencial de crescimento de mais de 10 vezes. O mercado se ajusta rápido e quanto mais a Selic cair, mais caras vão ficando essas ações. Para quem já se posicionou, isso é ótimo.
Para quem está esperando o momento certo para entrar, perder esse tipo de janela pode atrasar em meses ou até anos a sua rentabilidade e o crescimento do seu patrimônio. Mas você está no lugar certo e na hora certa. Sabe quando você coloca uma rota no Waze? Então, ela vai te dar o caminho mais rápido e seguro. E é exatamente isso que a gente vai fazer com você. Nosso maior interesse aqui na Nord é que o máximo de clientes tenham lucros com as nossas recomendações. Dado o cenário e a oportunidade sem precedentes que estamos diante, nós criamos uma oportunidade até então nunca feita para te ajudar a fazer parte do grupo de investidores, que assim como eu, vai estar rindo à toa na próxima década. A gente acredita tanto nessa estratégia, aliada ao momento atual do cenário, que criamos uma iniciativa que vai te entregar muito mais do que uma assinatura comum da Nord, mas investindo uma quantia irrisória. Pra gente aqui, essa iniciativa é um investimento. O interesse aqui na Nord não é ganhar dinheiro no curto prazo, é fazer você ganhar dinheiro, ficar satisfeito com o nosso serviço e recomendar a Nord para ainda mais investidores. Para você ver que eu não estou mentindo, se você estiver aí no seu computador, pode ir acompanhando comigo. Hoje, se você for no nosso site e buscar pelo Nord 10X, você vai ter opções de assinatura de 1 ano por R$ 99,00 e de 3 anos por R$ 199,00. No Nord 10X Exclusive, além de todos os benefícios da assinatura e da carteira recomendada, você tem de forma exclusiva 3 mentorias interativas com o Ragazzi, onde você pode ter a opção de entrar junto ao vivo, fazer suas perguntas ou mostrar a sua carteira para análise. E ainda um curso completo de renda variável, também feito por ele. Todos esses extras você não acha na assinatura convencional, mas eles fazem total diferença para quem vai começar a reestruturar a carteira de ações. Para garantir o máximo possível de novos investidores, aproveitando as recomendações do Ragazzi, a gente optou então por abrir mão do nosso lucro de curto prazo e oferecer esse pacote pelo preço de custo. O Nord 10X Exclusive de 1 ano sai por apenas 12 vezes de R$ 59,00. E por 3 anos fica ainda mais barato. Dá só R$ 39,00 por mês, em 12 vezes de R$ 119,00. A primeira monitoria do grupo Exclusive do 10X vai acontecer já nesta semana. Dentro do nosso portal fechado, o Ragazzi vai poder falar livremente informações e teses que ele não revela em vídeos públicos. Vai responder todas as perguntas ao vivo, analisar as carteiras dos novos membros e te guiar na estratégia do fundo mais bem-sucedido da história dos investimentos. A estratégia de investimento em ações de crescimento pode ser implementada em carteiras de 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. Independente do valor disponível para investimento, você já pode começar a investir nas ações do 10X Exclusive. A gente acredita tanto nessa tese que vamos garantir um estorno de 30 dias no plano de 3 anos. A gente sabe que, por lei, depois da primeira semana, já não é mais necessário oferecer esse reembolso integral. Mas aqui na Nord a gente vai fazer diferente. Se você estiver com dúvida, pode contar com esse reembolso. Vem fazer parte do 10X Exclusive, bate um papo com o Ragazzi pelo Telegram, faz as mentorias ao vivo, dá uma olhadinha na carteira de 11 ações de crescimento que ele preparou e se mesmo assim você não quiser mais, não tem problema nenhum. A gente cancela o seu acesso sem burocracia dentro do nosso padrão Nord de qualidade e honestidade. Que a estratégia de investimento dos 10 baggers funciona, isso é indiscutível. Mas a partir de agora você tem 3 opções. Você pode continuar tentando encontrar as próximas ações que vão porrar na bolsa sozinho. Você entendeu a lógica por trás das escolhas de ações do Ragazzi e pode tentar fazer uma engenharia reversa para buscar essas oportunidades sozinho no mercado de ações. Ou você pode economizar anos de aprendizado através de muito estudo e tentativa e erro, se aproveitando de tudo que o Ragazzi já passou e deixar a Nord fazer a parte mais difícil do trabalho. A escolha é sua, mas o que eu posso te garantir é que a iniciativa não vai durar muito e nem vai se repetir no futuro. A janela de oportunidade aberta pela queda da Selic não vai durar muito tempo. E como empresa, a Nord não consegue oferecer serviço a preço de custo e manter suas operações funcionando no longo prazo. O que a Nord está fazendo pra gente é um investimento. A gente está trocando ganhos de curto prazo pela sua saúde financeira, pelo seu lucro e pelas eventuais recomendações que virão naturalmente no futuro. Eu já faço parte do 10X Exclusive e já estou rebalanceando a minha carteira. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.
A gente se vê ao vivo na primeira mentoria nesta semana. Um abraço!